Paz do Paz do Senhor. Senhor, primários! Sejam muito bem-vindos à aula aqui da turma dos primários, né? Da Igreja Isso. Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Lição de número 4. Bem-vindo a você, aluno aqui da turma dos primários. E quem mais, tio Alessandro? Bem-vindo os visitantes. Muito Você bem. que foi convidado pelo coleguinha, pelo parente, pelo primo. Você, tá de parabéns porque tá assistindo, tá? Muito bem-vindo. Eu sou a tia Lisiane. E eu sou o tio Alessandro. E nós estamos aqui para a aula de número 4 da turma dos primários. E nós já queremos pedir para você fazer o quê? Curtir. Curte a nossa aula aqui. Isso aí. Por que, tia, que eu tenho que curtir, compartilhar, comentar? Porque outras pessoas vão poder ver essa aula. Então, quanto Muita mais gente. movimentação a gente Isso fizer aqui, aí. tio Alessandro, mais Isso pessoas aí. vão ouvir a palavra de Deus. É verdade. Certo? E agora, o que a gente não pode deixar de fazer antes de começar, tio Alessandro? Todo mundo sabe. Os que são alunos já sabem. Já O sabe. que a gente sempre tem que fazer, que Deus mandou fazer sem cessar. Isso aí, nós vamos orar, né, tio Orar, Alessandro? isso aí. Coloca sua presença aqui no chat, participa com a gente, porque agora começou a nossa aula. Isso aí. E os visitantes colocam quem te convidou. Exatamente. Pode colocar o nomezinho aí. Você quer orar, tio Alessandro? Vamos pra orar, começar? então. Então vamos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esta manhã, Senhor. Agradecemos a Ti por Sim, cada Deus. aluno e cada visitante, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a entender, nos ajudar, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Obrigado por tudo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, crianças. Hoje a gente vai fazer o caderninho de oração. Leia o Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova para que eu não ceda ao pecado. Eu preciso de Deus para vencer minha vontade de pecar e receber um novo coração. Orando os Salmos. Deus, tenha misericórdia de nós, apaga os nossos pecados e nos purifica. Ajuda-nos a viver longe do pecado. Não queremos perder tua presença. Dá-nos um coração puro e uma vontade forte para não pecar. Senhor, restaura tua igreja, traz arrependimento e que todos nós reconheçam como teu povo. Orando pelas crianças de Laos. Jesus, livre as crianças da prisão e da violência, que não percam a paz e a esperança, mesmo sofrendo prisão, para deixarem a fé em Ti. Que tenha igrejas para as crianças irem e que seus pais possam deixar que eles vão. Que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas más e que não te amam. Tchau, crianças! Tchau! Tia Stephanie, já chegou a hora, eles estão chamando a gente. Cheguei. Ai, desculpa o atraso. Eu demorei, sabe por quê? Porque eu tive que ir no banco sacar o dinheiro. Porque no país que a gente vai hoje, não tem caixa eletrônico lá na cidade, entendeu? Por isso eu demorei, mas cheguei, tá bom? Paz do Senhor, crianças, eu cheguei, hein? O nosso passaporte missionário de hoje. E o país para onde nós vamos embarcar hoje é o Laos. Laos, é o país da Ásia. E lá a representação de cristãos é bem pequenininha. É menos de 3%. Poucas pessoas, né? Pois é, nós precisamos orar por esse país. Pois lá, as pessoas que se convertem a Jesus são tidas como traidoras e sabe o que mais? São acusadas de irritar os espíritos lá da religião deles lá. Pois é, não é fácil ser crente lá. Eles são perseguidos e sofrem grande pressão e até violência física, acredita? Triste, né? Vamos falar então.
a nossa figurinha da lição de número 4. Já estamos, ó, na viagem de número 4. O seu passaporte, como é que tá? Tá em dia? O seu tá em dia? Tá, ó, já colei aqui, ó. E aí? Crianças, já podem colocar a figurinha de vocês no lugar. E não se esqueçam, a nossa principal tarefa não é, né, colocar a figurinha, né? Qual é? Tirar foto e mandar no grupo. E mais importante que isso é Orar. isso, orar, porque os irmãos de lá estão carecendo das nossas orações, não é isso? Então nós precisamos orar por esses irmãos para que mais pessoas conheçam a Jesus, né? Se convertam, sejam salvas e possam povoar o céu, não é isso? Então nós ficamos por aqui, essa é a nossa viagem missionária de hoje, que você possa cumprir suas tarefas, hein? Os irmãos contam com as nossas orações, tá bom, crianças? Até a próxima viagem. Tchau. Bom, tio Alessandro, qual o título da nossa lição de hoje? O título é O Menino Rei. O Menino Rei. Menino e rei? Que estranho, né, tio Alessandro? Um menino rei? Será que o menino pode governar? A gente vai descobrir Será? isso, tio Alessandro. Mas agora nós vamos acompanhar o texto áureo da lição de hoje. A paz do Senhor, primários, hoje a gente vai ler o texto áureo da lição 4. Josias fez o que agradava a Deus e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Segunda Reis 22, versículo 2. Tchau! Bíblia cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Cantada! Qual será o versículo de hoje, Pedro? Vamos ver? 1, 2, 1, 2, 3. Josias fez o que agrada a Deus e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Josias fez o que agrada a Deus e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Josias fez o que agrada a Deus e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Josias fez o que agrada a Deus E não se desviou nem para um lado nem para o outro. Glória a Deus! Tá onde, Larissa? Segunda Reis 22, 2. Tchau! Bíblia cantada. Amém! Amém, glória Tio a Deus. Alessandro, você fala novamente o texto áureo Sim, pra o gente? texto áureo diz assim em 2 Reis 22, 2. Josias fez o que agrada a Deus e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Muito bem, então aqui a gente já descobriu quem é esse menino rei. Aí, Esse já menino falou. rei é Josias. Josias. Muito bem, tio Alessandro. E olha que interessante o que a Bíblia testemunha dele. A Bíblia fala que ele agradou a Deus e não se desviou do caminho nem para um lado e nem para o outro. Isso aí, que interessante, né, tio Alessandro? Agora a gente vai fazer uma parte que também é culto, que é muito legal. E que é uma oportunidade da gente ser mais abençoado ainda, tio é Alessandro. verdade, Sabe o que hein? é? Você sabe? Eu sei. Pode falar então Eu o que sei que é. porque eu sou um valente. Ah, é? Você Eu é um sou valente? Mas você é valente? Claro, Aí. lógico que eu sou. Isso Então aí. é o momento do nosso ofertório, o momento da gente ser mais abençoado Mais ainda. abençoado. Da gente ofertar com alegria e agradar a Deus também. Isso aí. Então aqui tá aparecendo o Pix da igreja, a conta bancária para você ofertar. Mas como o tio Alessandro disse, nós queremos te dar a oportunidade de ser um valente também. O que é o voto dos 1000 valentes? Nós queremos comprar esse espaço que tá aparecendo aí no vídeo para você, esse espaço lindo onde nós estamos hoje aqui em Campo Grande, Cariacica. E nós contamos com pessoas super valentes para fazer essa obra. Então, se você deseja ser um valente, entre em contato com a gente para você fazer o seu voto também. E agora nós vamos adorar a Deus enquanto nós ofertamos. Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Toda hora sem parar. Eu
Este é Josias. Ele tem 8 anos de idade e recebeu uma tarefa desafiadora: ser rei de Israel. Sim, isso mesmo! Um menino foi coroado rei. Deixa eu te contar como tudo começou. Josias era filho de Amon, rei de Israel. Ele sabia que seria o próximo rei depois de seu pai, porque quando um rei morre, seu filho se torna rei em seu lugar. Então, ele imaginava que seu pai morreria bem velhinho e ele já seria adulto quando tivesse que reinar. Mas não foi isso que aconteceu. Amon era um rei desobediente a Deus. Ele abandonou ao Senhor e adorou a ídolos, fazendo o que o Senhor reprova. Ele acabou sendo traído por seus oficiais, que o mataram, quando Josias ainda era uma criança. Assim, o menino foi coroado rei de Israel. E diferente de seu pai, ele era obediente a Deus e se inspirava no rei Davi para reinar conforme a vontade do Senhor. 18 anos depois de sua coroação, o rei Josias enviou seu secretário Safã ao templo do Senhor para falar com o sacerdote Ilquias, para recolher toda a prata que foi trazida ao templo para pagar o salário dos trabalhadores da reforma do templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. E assim, Safã foi até o templo. Quando chegou lá, o sacerdote Ilquias fez o que ele pediu e depois disse a ele que encontrou o livro da lei no templo e o entregou a Safã, e ele leu o livro. Logo em seguida, Safã voltou para o palácio e contou para o rei sobre o livro que o sacerdote encontrou e leu tudo para o rei Josias. Assim que Josias ouviu todas as palavras do livro da lei, ficou angustiado, porque percebeu que os reis que vieram antes dele fizeram coisas que são repugnantes para o Senhor, e certamente ele estava irado com todo o povo de Israel. Então Josias chamou o sacerdote Ilquias e seus auxiliares e pediu que eles consultassem ao Senhor sobre o livro que encontraram. Ilquias e seus auxiliares foram então falar com uma profetisa chamada Hulda. E ela disse a eles que Deus estava irado pela desobediência do povo, que adorou a ídolos e acendeu incenso a eles. Ela disse que Deus também mandou dizer a Josias o seguinte: você abriu seu coração diante de mim e eu ouvi o seu choro de arrependimento. Por isso, vou poupar sua vida, mas minha ira será derramada neste lugar, porque fizeram coisas repugnantes. Ao ouvir essas palavras, o rei Josias reuniu todo o povo de Judá e de Jerusalém no templo e leu para eles todas as palavras do livro da lei que o sacerdote havia encontrado. Depois disso, o rei fez uma aliança com o povo. E todos se comprometeram em obedecer de todo o seu coração e de toda a sua alma aos mandamentos do Senhor e a todos os seus preceitos e decretos. Depois disso, o rei Josias pediu ao sacerdote Ilquias e seus auxiliares para retirar do templo todos os utensílios feitos para Baal e Azerá. Ele também expulsou da cidade todos aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e às estrelas. Ele também mandou retirar e destruir o poste sagrado feito para ídolos pagãos e também todos os altares idólatras que haviam na cidade e o altar de Moloque, onde faziam sacrifícios de crianças, algo abominável diante de Deus. Ele também expulsou da cidade todos aqueles que consultavam espíritos, porque isso também é repugnante diante de Deus. Assim, Josias reduziu a pó
fora da cidade tudo o que desagradava ao Senhor, e depois voltou para Jerusalém e convocou todo o povo para celebrar a Páscoa do Senhor. Ele fez tudo isso para cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés, que havia sido esquecida pelo povo. A Bíblia conta que nem antes nem depois de Josias nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. E como é importante conhecer a palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Deus deixou tudo registrado para um propósito: conhecer a Ele e fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Viu aí, tio Alessandro? Que Glória legal a essa Deus, história. muito legal. Viu? Acompanhamos agora a história Muito de legal. Josias. Mas, tio Alessandro, olha que interessante. Então, a gente viu que Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. É justamente a idade dos primários, Dos primários, tio Alessandro. isso aí. A idade dos primários. Você E já aí, pensou, tia Lísia, o rei Josias na sala dos primários? já pensou a gente dando aula pro rei Josias? Do tamanho de vocês? Mas ele teve, tia. Ah. Ele teve os professores dele com 8 Claro anos. que teve, a gente vai ver isso daqui a pouco, tio Alessandro. olha Ele aí, teve hein? professores. Fica esperto. E olha só, eu queria saber o que vocês acham disso. Imagina você, primário da sua idade, governando uma nação, Pensou? governando um povo. Será que uma criança de 8 anos tem condições de governar? Tio Alessandro, nós vamos ver, analisar alguns pontos dessa história. Então vamos lá, eu quero que vocês participem no chat, tio Alessandro também. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, de acordo com esse desenho que a gente viu aí, com essa história que a gente viu, que o rei Amon foi o pai, né, de Josias. Pai de Ele Josias. foi um rei, tio Alessandro, muito mau. Muito mal. Ele foi um rei muito mau que não obedeceu a Deus. Isso. Josias poderia ter seguido o exemplo do pai dele e ter sido um rei mau também, né? Isso Poderia aí. ter acontecido isso por causa do exemplo do pai. Mas ele, tio Alessandro, ele fez uma escolha. Ele escolheu obedecer a Deus. É. Sabe por quê? Isso já nos mostra que não importa quem está perto da gente, as influências que está perto da gente. Por Isso quê? No mundo vai ter um monte de gente ao nosso redor. verdade. Na escola, É na verdade. vizinhança, na E família. na maioria das vezes, tia Lísia, as pessoas em volta vão querer nos incentivar a fazer o que é errado. Vai ter muita gente que vai vir para querer dar ideia na Mas, gente ó, que não é legal, que não agrada Diga a não, Deus. faça igual Isso o rei mesmo. Josias. Aí, tio Alessandro, olha só. Olha que interessante. Isso mostra que, independente de quem está perto da gente, depois que a gente conhece a Deus e a sua palavra, a escolha de obedecer é sempre verdade, nossa. É sempre nossa. É sempre nossa. Mas até se os nossos pais fizerem errado, tia Lísia, a gente pode escolher fazer a gente certo. pode Olha o rei escolher fazer Josias certo. aqui na Bíblia. Isso aí. E Deus testemunhou dele, É falou que verdade. ele não se desviou. É. Então essa é a primeira coisa importante que essa história traz pra gente. Agora, tio Alessandro, a segunda coisa é que a gente já descobriu que ele era muito jovem. Imagina, Muito primário, jovem. você governando o Brasil, Pensou? sendo o rei ou presidente aqui do Brasil. Como será que seria? Mas, tio Alessandro, olha o que a gente aprende aqui nessa história. Josias, ele não sabia de tudo. Claro que não. Ele era uma criança. Isso aí. Mas ele buscou pessoas sábias, tio Alessandro. Ele buscou professores sábios, obedientes a Deus, Isso aí. para ajudar ele a tomar as decisões que ele ainda não conseguia. Exatamente. Olha que interessante, tio Alessandro. Isso é ou não é um bom exemplo pra gente? Muito bom. Por exemplo, você, primário aí, quando você tem alguma dúvida, quando você tá com algum problema, Isso quando aí. você não sabe o que fazer, você precisa consultar pessoas que você sabe que ama Deus, Isso aí. que você sabe que obedece. Pra Pessoas você, que vão dar bons conselhos. isso, conselhos pra você obedecer a bíblicos. Deus. Sabe o que eu lembrei, tio Alessandro? Ah, Eu lembrei de um rei, também rei, mas que ele foi tomar conselho com os amigos e deu muito errado. Deu muito errado. O filho de Salomão, Roboão, Ao invés... ele ouviu os sábios, os velhos, e ouviu os jovens. E ele preferiu seguir os jovens da idade dele, que sabiam o tanto que ele sabia. E aí, em deu vez certo de ou deu seguir a errado? sabedoria, tio Alessandro,
Deu muito errado, tio Alessandro. Eu acho que eles conhecem Ele essa história, tia. dividiu o povo para sempre. Dividiu. Olha o que uma decisão errada pode causar. Então, olha a importância, primário, de você buscar conselho com pessoas que amam a Deus. Isso aí. Então, esse é o segundo ponto muito, muito, muito importante aqui da nossa história. Verdade. E o terceiro ponto, tio Alessandro, é uma coisa muito importante também. Josias, quando ele estava lá, depois da reforma do templo, estava reformando, acharam o livro, foi lida a Bíblia, foi lido o livro da lei lá para eles. E aí, quando ele viu, tio Alessandro, que o povo e ele mesmo estavam fazendo coisas erradas, ele não teve medo de mudar aquilo que estava errado. Ele pensou assim, opa, se tá errado, isso precisa mudar. Ele não teve dúvida. É igual então, tia Lise, na sala, quando os professores ensinam alguma coisa e a gente viu que fez alguma coisa errada. Isso aí, precisa se Precisa arrepender mudar e mudar. na hora. Não dá pra continuar no erro. É Depois verdade. que a gente ouviu a palavra de Deus e aprendeu a verdade, se a Isso gente aí. quer andar com Deus, a gente precisa se arrepender e mudar. Conversão é isso. Eu tô indo no caminho errado, eu descubro que eu tô errado, eu me viro pro caminho correto. Precisa ser assim, né, tio Alessandro? Isso aí. Então, olha só, ele não pensou assim, o que o povo vai achar? O povo vai achar que eu tava errando? O que as pessoas vão pensar de mim, que eu não sabia as coisas? Tia Alice, ele não se importou. Ele não se importou, tio Ele Alessandro. não se importou com o que as pessoas iam falar dele. Ele se importou, sabe com o quê? Com o quê? Com o que Deus pensava Olha dele. aí, isso E aí. olha que maravilha, olha que exemplo maravilhoso. Mesmo que talvez algumas pessoas não se agradassem da mudança, mas ele precisava mudar aquilo que estava errado, porque o mais importante, tio Alessandro, e primários, é agradar a Deus. Isso, foi isso em que Paulo tudo. falou, né, tia? Isso aí. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso mesmo, porque se tá acontecendo alguma coisa errada ali no meio, tem que mudar. É isso aí. Ok? Mas agora é que vem a pergunta, primário. E você? Como que está a sua vida? Como que estão as suas escolhas? O que você tem escolhido? Quando você lê a Bíblia, quando você lê seu devocional, o que você tem escolhido? Você tem escolhido obedecer, honrar seus pais, obedecer os professores da igreja, ouvir a voz de Deus? Ou você tem tampado seus ouvidos para toda a verdade que a Bíblia traz? Ou então, tia Liz, ao invés de obedecer às pessoas que sabem, vai fazer as coisas iguais às pessoas que não sabem. Vai dar ouvidos para as pessoas às que vezes não tem temem a Deus. Isso, às vezes tem um Que coleguinha, perigo. às vezes é da escola, que incentiva a fazer coisas erradas. Isso mesmo. Não faça. Mas eu tenho o antídoto para todo tipo de conselho errado, tio Olha, Alessandro. Eu tenho a então solução. você vai Sabe falar, por quê? tia Liz. Vou falar agora, Vai não falar. vou guardar isso Olha, pra mim, estou não. esperando. É meu dever contar para todo mundo. Sabe o que é? Quando nós temos Jesus, quando nós temos o Espírito Santo, Olha aí. ele nos mostra, porque a Bíblia fala que ninguém que tem o Espírito Santo fica enganado. É verdade. Então, quando nós chamamos Jesus para morar no nosso coração, a gente ganha esse poder de discernir as É coisas, verdade. o que é certo, o que é Isso errado. O Espírito Mas Santo nos ajuda, tio Eles Alessandro. também, tia Liz, eles também sentem no coração, porque Deus fala com eles quando estão fazendo alguma coisa errada. Isso mesmo. Então, olha só, o mundo vai ter várias coisas que a gente vai ter que decidir, que a gente vai ter que tomar decisões, né? E Deus, ele deixou o Espírito Santo, Jesus deixou ele aqui para nos ajudar É a verdade. nos livrar das situações difíceis, tomando a decisão correta, nos dando coragem para tomar a decisão correta, nos mostrando com quem que nós devemos nos aconselhar. Amém? Então, assim, se você quer, ter uma vida que agrada a Deus, se você quer ter uma vida com pessoas que amam a Deus, buscando pessoas que obedecem a Deus e quer ter coragem de tomar a decisão correta, Igual o rei Josias. igual Josias, você precisa chamar Jesus para morar no seu coração, Isso porque aí. ele fez tudo isso. Jesus obedeceu a Deus em tudo. Em tudo. Ele teve coragem, ele não se preocupou com o que as pessoas estavam dizendo ao redor, porque ele Sim. estava fazendo a obra de Deus. Ele tinha combinado com Deus o que ele ia fazer e ele cumpriu até o final, tio Isso, ele Alessandro. foi o maior exemplo de todos. Isso o exemplo mesmo. perfeito. Perfeito. Então agora a gente quer convidar você.
Se você quer ter essa vida, você precisa chamar Jesus para morar no seu coração. Então nós vamos orar agora. Isso E aí. você primário que já chamou, você visitante que já chamou Jesus, já entregou sua vida, já falou para ele que você quer que ele limpe o seu coração, nós vamos orar para você permanecer firme até Isso o aí. dia de Jesus voltar. É verdade. Não é, tio Alessandro? É. Então vamos orar? Ora aí com a gente. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua Sim, meu palavra. Deus. Muito obrigado pela história do rei Josias, Senhor, Obrigado, que nos mostra, Senhor. Pai, que nós devemos buscar conselho com as pessoas corretas, Sim, meu que nós Deus. precisamos ter coragem, meu Deus, para obedecer a Ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar, Pai, que mesmo nesse mundo tendo pessoas más, nós podemos sim escolher o que é certo. Isso. Depende do nosso coração É te verdade, amar e te Deus. obedecer, Senhor. Ajude, Senhor. Agora eu peço em A nome cada de um. Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa, Sim, meu meu Deus, que Deus. vai chamar o Senhor agora para ser Senhor da sua vida. Dê coragem, dê força. Escreve o nome deles no livro da vida, Sim, meu Senhor. Deus. Em nome Cuida de Jesus. deles em tudo, coloca dentro deles o teu Espírito Santo, Senhor. E para aqueles que já são teus filhos, ó Pai, fortalece cada um, Cada meu dia, Deus. Senhor. Enche do teu Espírito meu e Deus. ajuda, meu Deus, até o dia do Senhor voltar. Em Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, tio Glória a Alessandro. Deus. E agora nós vamos ver uma curiosidade. Você é curioso, tio Eu Alessandro? sou curioso. Eu Então sou. roda aí pra gente acabar com essa curiosidade agora. Bem-vindos, primários, ao Você Sabia? Vocês sabiam que o rei Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade? Para nossa cultura, isso é muito estranho, não é mesmo? Mas você sabia que na cultura judaica, aos 12 anos, um jovenzinho já é considerado como um homem, responsável perante a lei. Mas isso não significa que ele poderia fazer o que ele quisesse. Pelo contrário, significa que ele já tinha idade para ser responsável e tomar por si mesmo as decisões corretas. E você, primário? Você é uma criança responsável? Que toma decisões corretas que honram a Deus e aos seus pais? Quero ver sua resposta no chat, hein? Tchau! Ei, primários, eu tô de volta. Chegamos agora ao momento do quiz. Qual o título da lição de hoje? A. O menino Deus. B. O menino obediente. C. O menino rei. E D. O menino desobediente. Tempo na tela. Opa! Acabou o tempo e a resposta certa é a resposta C. O título da lição de hoje é O Menino Rei. Pergunta de número 2. O textuário da lição de hoje está em A. 2 Reis 15, 3. B. 2 Reis 10, 10. C. 2 Reis 5, 19. E D. 2 Reis 22, 2. Tempo na tela. Acabou o tempo. A resposta certa é a resposta D. 2 Reis 22, 2. Próxima pergunta. Terceira pergunta. Que idade tinha Josias quando começou a reinar? A. 7 anos. B. 10 anos. C. 8 anos. E D. 12 anos. Tempo na tela. Acabou o tempo e a resposta certa é a resposta C. Que idade tinha Josias quando começou a reinar? 8 anos. Quarta pergunta. Quando Josias encontrou o livro da lei e ouviu a palavra de Deus, o que ele fez? A. Mudou o que estavam fazendo de errado. B. Continuou fazendo as mesmas coisas. C. Não se importou com o livro. D. Ficou triste porque encontrou o livro.
Tempo na tela? Acabou o tempo e a resposta certa é a letra A. Quando Josias encontrou o livro da lei e ouviu a palavra de Deus, ele mudou o que estavam fazendo de errado. Atenção, primários, é a quinta e última pergunta. Que tipo de pessoas devemos escolher para nos ajudar a tomar as decisões? A. Qualquer pessoa. B. Pessoas preguiçosas. C. Pessoas que falem tudo o que queremos ouvir. Ou D. Pessoas sábias que amam a Deus. Tempo na tela! Acabou o tempo e a resposta certa é a resposta D. Pessoas sábias que amam a Deus. Esse foi o nosso quiz, primários. Tchau! Amém! Glória a Deus! Eu Muito espero que vocês tenham acertado todas as perguntas, né, Eles tio Alessandro? acertam, tia Alice. Eles acertam. é. Não sei por que eu falo isso, eles sempre acertam. Na tio sala, Alessandro. tia Alice, você lembra que eles sempre acertam? Sempre acertam. Eles são demais, eles são inteligentes, Muito eles bem. fazem devocional, eles são bênção. Mas isso é porque eles fazem o Isso devocional. aí, porque eles conhecem a palavra de Deus, né, Isso gente? aí. A lição de número 4 da turma dos primários está ficando por aqui, mas não fica triste. Não Domingo que vem tem mais. E hoje, E hoje à noite? hoje às 18 horas tem culto aqui Tem na igreja culto, e a gente hein? vai ficar muito feliz de encontrar com você aqui. Então você primário já está mais que convocado e você visitante vem cultuar com a gente aqui. Isso aí. Aqui tem o nosso endereço, tudo certinho. A gente vai ficar muito feliz em ter você aqui. Você ora então? Olha. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós agradecemos por esta aula, Senhor. Agradecemos pela lição, Senhor, porque nós aprendemos também, Senhor, junto com os alunos, ó Pai. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, Senhor, nos dê um domingo abençoado na Tua presença e um culto maravilhoso, Sim, meu Senhor, Deus. cheio do Teu poder, Pai, da Tua graça. Agradecemos por tudo, agradecemos pelos visitantes. Ajude a cada um segundo a Tua Sim, meu Deus, grande em nome de misericórdia, Jesus. Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus Deus abençoe abençoe sua sua família. Tchau. Tchau.